Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, vamos começar a nossa aula de história. Nossa aula de hoje, eu espero que vocês aproveitem bastante e qualquer dúvida não deixe de mandar mensagem, não deixe de mandar recado, mas eu peço que, por gentileza, assista este vídeo e vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a memória escolar. A escola nem sempre foi como nós conhecemos. As coisas que aconteciam na escola não é da mesma forma que é hoje. Por exemplo, quando eu estudei, quando eu tinha a idade de vocês, a escola ela era bem mais diferente do que é hoje. Eu vou falar algumas coisas e daí vou lembrando como era até o meu passado, quando a minha mãe estudava, que ela conversava bastante comigo, conversa bastante comigo, e a gente vai conversando um pouco mais. Vamos lá. Então vamos começar aqui a nossa atividade de hoje. As duas páginas que nós daremos do livro de história é a página 88 e a página 89. Vamos falar então sobre memória escolar. Muita coisa mudou no jeito de ensinar e de aprender nas escolas nos últimos 100 anos. Ao analisar fotografias antigas ou ler história de autores do passado, podemos conhecer essas mudanças. Observe as fotografias a seguir, elas registram sala de aula de cerca de 100 anos atrás. Nem minha mãe, nem minha avó estavam vivas nessa época. Mas olha aqui para vocês verem, ó, as fotos ainda era em preto e branco, não tinha foto colorida. Olha para vocês verem as mesinhas, escola só de meninas, escola só de meninos, sempre professoras. Ó, então vamos aqui. Essa primeira foto é a aula de leitura para meninos, município de Campinas, estado de São Paulo, em 1939. A segunda foto é a aula de trabalhos manuais para as meninas, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, 1922. Na escola, meninos e meninas estudavam separadamente. Os meninos praticavam exercícios militares e atividades como marcenaria. O que é marcenaria? Eles faziam cadeira, mesas, eles faziam várias coisas com madeira. As pessoas que trabalham com madeira é chamado de marceneiro. Então eles trabalhavam com marcenaria, ou seja, com madeira. As meninas aprendiam trabalhos manuais, ó. Por exemplo, costurar, bordar, porque eram preparadas para se casar, cuidar da casa e dos filhos. As mulheres naquela época, a escola para elas é para ensinar elas a serem esposas e cuidar da casa, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Infelizmente, era assim para as mulheres há mais de 100 anos atrás. Os alunos eram tratados com rigorosa disciplina, tinha que ficar quieto, se começasse a conversar, o professor ia lá com um pedaço de madeira desse jeito aqui, e agora eu vou falar para vocês, o que eles faziam? Os alunos eram tratados com rigorosa disciplina e aqueles que não se comportavam bem ou que não faziam as lições eram punidos pelos professores. Antigamente era ruim mesmo. Havia muitos castigos. Apanhar com a palmatória. Lembra que eu falei da madeira? Ó, a foto aqui, ó. Essa régua, tipo uma colher, uma concha de madeira com os furos aqui, ó. Elas pegavam assim, ó, e era pesada. Eu já levei na escola quando eu estudava, quando era pequeno, lá em 1992. Pegava uma régua assim, era tipo uma concha, aí o formato dela era uma concha com os furaquinhos, só uns furadinhos. Só que a madeira era muito pesada. Aí a professora puxava sua mão assim, e você tinha que ficar com a mão parada lá, e a professora vinha e lá batia na sua mão. Doía demais, eu chorava toda vez. Isso, igual eu falei, isso aqui era palmatória, ó. Havia muitos castigos. Apanhar com a palmatória e com a vara de marmela. É, ó. Aquela vara mesmo, pegava a vara lá, ó, no pé de marmelo lá e ó, batia. Eu não cheguei a isso não, eu só cheguei a levar uma reguada na mão dessa aqui. Ajoelhar sem milho, eu já cheguei a ajoelhar no milho quando o primeiro ano que eu estudei. E escrever uma frase várias vezes na louça. Já também fiquei de trás da porta com chapéu, com um conezinho assim, ó, uns conezinhos de papel. Já fiquei de castigo de trás da porta. Já levei ele beliscão.
Antigamente era muito ruim mesmo, viu? Era muita maldade, não gostava daquela época, não. Agora, nós falamos tanto das escolas do passado, né? As escolas de hoje. Hoje as crianças têm mais oportunidade de frequentar escolas. A, es- a escola do que há 100 anos. Por exemplo, a minha mãe, que não é tão velha assim, ela não tinha oportunidade de ir para a escola. Não era escola para todo mundo, era para alguns. Meninos e meninas estudam juntos hoje. Meninos e meninas estudam juntos e aprendem as mesmas matérias e os mesmos conteúdo. Além disso, os castigos físicos são proibidos. Hoje em dia, jamais pode acontecer uma coisa dessa. Jamais. Leia o texto e responda as questões. Vamos comer. Eu vou ler para vocês, mas vocês, por favor, também leiam. Eu vou ler aqui agora e depois a gente vai fazer a atividade. Ó, o título, ó, O Birolho. Birolho teve 10 porque colou. Recebi a ordem de levantar-me, minhas orelhas na certa estavam vermelhas para combinar com a cor da cara. Meu coração disparava e em minha mente estava a carranca. Carranca é o quê, ó? Cara feia do professor. Espinhel. Estava o castigo de ficar de pé, de braços abertos e as reguadas a cada vez que o cansaço me obrigasse a abaixá-los. Toda vez que ele abaixava, ele levava uma reguada do professor. Os olhos da dona Zulmira lentamente saíram da direção do Adilson e cravavam-se em mim. Quero ver a cola. Bom, na hora eu decidi que tinha que falar a verdade e pronto. Eu fiz essa cola sim, dona Zulmira. Levei a semana inteira fazendo, mas juro que fiz toda a prova sem tocar nela. Muito bem, então vamos ver. Quais são os principais afluentes da margem direita do rio Amazonas? Javari, Juruã, Purus, Madeira, Tapajó e Xingu. Respondi na hora. Com mais duas perguntas, Dona Zulmira pareceu satisfeita e decidiu. Muito bem, você não fez uma cola, estudou fazendo resumo. Sua nota continua valendo. Então, a professora percebeu que ele não tinha colado. Ele fez a cola, mas fazendo a cola em casa, ele aprendeu estudando, ele estudou. Para fazer a cola, ele teve que estudar. Aí, quando chegou no dia de fazer a prova, ele não usou a cola, porque ele já tinha estudado. E aí? Aqui, ó, de acordo com o texto, quais seriam as consequências caso o aluno birolho fosse pego colando na prova? Isso acontecia demais antigamente. E aí, qual que vocês acham que seriam as consequências? Escrevam e mande para nós, para que nós possamos verificar as respostas, tá ok? Eu agradeço a participação de vocês hoje. E a câmera parece que não ficou muito boa, mas desculpa. E eu agradeço muito a participação de todos e qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais e tenha um bom dia.